Vou apresentar o meu trabalho sobre o ensaio A História, Expansão e Paisagem Urbana de Cáceres, no Mato Grosso. Esse é a apresentação do trabalho do 18º Fórum Ambiental da Alta Paulista. O objetivo desse artigo é apresentar a paisagem urbana de Cáceres a partir da estruturação do seu espaço urbano, desde a evolução urbana de como era chamada a Vila Maria do Paraguai e sua transformação no que é atualmente, né? Dessa forma, pretende-se apresentar fatores significativos no processo, desde as motivações políticas do período colonial brasileiro, as questões relacionadas à produção agropecuária, que foram os segmentos indutores do desenvolvimento daquela região do Mato Grosso. A metodologia ela é baseada na pesquisa bibliográfica sobre três componentes, né? A história de Cáceres, a história de Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá. A pesquisa bibliográfica também é sobre o espaço urbano, a morfologia urbana e a paisagem urbana. Para isso, foram feitos também levantamentos sobre a documentação do patrimônio edificado de Cáceres, elemento fundamental para a gente compreender a paisagem urbana do município. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, traçou um meridiano de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, passando sobre as atuais cidades de Belém do Pará e Laguna, em Santa Catarina. As terras a oeste pertenciam à coroa espanhola e as terras a leste seriam de Portugal. Os espanhóis estiveram por aqui e exploraram essa região oeste do Tratado de Tordesilhas, que eram de sua propriedade, segundo o tratado, né? E à medida que foram sendo descobertas novas riquezas mais a oeste do tratado, eles foram abandonando os povoados consolidados da região e com isso vieram os portugueses e os bandeirantes paulistas, né? E começaram a ocupar esses territórios deixados pelos espanhóis. A Vila Maria do Paraguai, hoje cidade de Cáceres, ela foi criada pela coroa portuguesa na região para dar suporte a dois importantes polos, né? Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá. Cuiabá era mais voltado ao sudeste brasileiro, enquanto a Vila Bela da Santíssima Trindade era mais voltada para o norte do país. Mas a colocação da Vila Maria do Paraguai, a atual cidade de Cáceres, na região, foi uma solução da coroa portuguesa para dar maior infraestrutura de apoio a esses dois polos. Nesse sentido, o processo de constituição da forma urbana, que segundo Panerai, Lamas e Costa Neto é considerado como um produto das relações sociais, públicas e privadas sobre o espaço, sempre em construção ao longo do tempo. Qualquer cidade possui, devido a essas forças resultantes sobre o seu espaço urbano, várias áreas representativas de momentos históricos distintos, e normalmente é no seu centro, ou na origem do seu povoamento, o local onde há mais sobreposições dos diferentes períodos históricos. A paisagem urbana de Cáceres, então, pode ser compreendida segundo a representação dos monumentos arquitetônicos, dos marcos e elementos do espaço urbano que resistiram às forças das relações sociais no tempo e marcaram a memória de seus habitantes. Nesse contexto, o Rio Paraguai é um importante fator cenográfico e indutor de desenvolvimento. O fato de ser uma região de fronteira, a Vila Maria do Paraguai favoreceria o comércio e o contrabando local com as missões jesuíticas e, dessa forma, seria uma importante renda para a coroa portuguesa. Outra questão seria o controle dos rios ao Vale do Guaporé e importantes acessos aos rios amazônicos e ao estado do Grão-Pará e Maranhão. Em 1874, a vila foi elevada à condição de cidade, recebendo o nome de São Luís de Cáceres. Os segmentos mais importantes, né, segmentos econômicos que promoveram a ocupação das terras de Mato Grosso, desde o surgimento dos primeiros povoados e vilas, foram os engenhos de açúcar e a pecuária. Em Cáceres, as fazendas mais importantes
da sua história foram a Jacobina, a Ressaca e a Descalvados. Aqui são as principais fazendas, né? A Fazenda Ressaca, mais próxima de Cáceres, do núcleo histórico de Cáceres, né? A Fazenda Jacobina, ela já estava mais afastada, mas indo em direção a Cuiabá, e a Fazenda Descalvados, muito distante do núcleo histórico de Cáceres, né? O acesso, ela já era na beirada do rio e em determinados momentos do ano, em momentos de cheia do rio, o acesso era muito complicado. Aqui a imagem das três fazendas, a Fazenda Jacobina, a Ressaca e a Descalvados. Na virada do século XX, a cidade de Cáceres ela já despontava no cenário de Mato Grosso como a terceira mais importante praça comercial, essencialmente especializada na exportação de produtos extrativistas e de aproveitamento do gado bovino. Cáceres era um importante centro de atração de trabalhadores, tanto para o trabalho de extrativismo, da borracha, da poaia e dos trabalhos das propriedades do município, né? O responsável por essa dinâmica econômica e populacional, pelos padrões da época, era o Rio Paraguai e seus afluentes. Os caminhos do rio ligavam as principais cidades de Mato Grosso aos países do sul do continente, e destes tinham acesso mais fácil para a Europa e para os Estados Unidos, principais mercados dos produtos brasileiros. Aqui é que a gente começa a ver os planos de ocupação da cidade, desde Vila Maria do Paraguai até São Luís de Cáceres, né? Paraguai, a cidade de Cáceres, quando foi instaurada a Vila Maria do Paraguai, ela atendia aos pensamentos iluministas da época, né? Então toda a cidade já era planejada com um plano regular, ortogonal, e assim foi ocorrendo, né? Ao longo da história, esse traçado ele foi mantido. E essa ideia, então, do plano ortogonal já era a coroa portuguesa estabelecendo influências mais modernas da época, né? Após a Guerra do Paraguai, em 1970, muitas transformações locais ocorreram, né, devido ao aumento do comércio de mercadorias vindo especialmente da Europa, tecidos, azeites, cristais, materiais de construções, elementos decorativos, elementos de construção, né? Então, as transformações da cidade ocorreram tanto quanto questões urbanas, com aumentos de ruas, né, sempre perpendiculares, um traçado regular, quanto à qualidade dessas construções. Nesse mapa aqui eu apresento a expansão urbana de Cáceres, né? É, desde o início da sua fundação aqui em Vila Maria do Paraguai até os dias de hoje. Aquilo que no início da ocupação, da colonização aqui, foi colocado como regular, né? Ao longo dos anos da sua história, Cáceres promoveu um crescimento muito descontinuado, né? Com vários trechos de tecido fragmentado. Mas a importância aqui aparece já novas rodovias, novas ligações, né? Locais, né? E também interestaduais. O município de Cáceres ele perdeu a importância no contexto do atual estado do Mato Grosso a partir da década de 70, né? O estado do Mato Grosso ele consolidou-se como produtor, exportador agroindustrial, mas ele começou a se desenvolver em outras regiões, mais ao centro, né? Ao longo de uma nova rodovia, a BR-163, né? Com várias cidades e amplas áreas cultivadas de algodão, milho e especialmente soja. Apesar de perder a representatividade econômica, né, Cáceres guarda em seu espaço urbano um importante núcleo arquitetônico que representa a riqueza consolidada, especialmente
na virada do século XIX, depois da Guerra do Paraguai, né, e início do século XX, que mostram a identidade e a riqueza da região, né? Para Costa Neto, a paisagem urbana é uma análise morfológica que envolve diferentes períodos históricos e que podem ser reconhecidos em um espaço urbano, especialmente nas áreas centrais, né? A paisagem urbana ela pode ser analisada segundo o plano urbano, o tecido urbano e a análise da uso e ocupação do solo. Na história de Cáceres, né, a gente preservando aqui o primeiro espaço da ocupação, ainda como Vila Maria do Paraguai, e depois os núcleos que se seguiram na expansão urbana, no momento de maior desenvolvimento econômico do município, todas os arruamentos, né, eles seguem em sentido do centro histórico, né? Todo o parcelamento de solo que foi conquistado, foi trabalhado, né? Eles seguiam basicamente essa intenção de ligar-se ao centro, né? Mesmo tendo sido fragmentado por conta dos vários córregos existentes no município e do relevo também, é, esse arruamento, essas novas fissuras do tecido, apesar de serem fragmentados, mas manterem o padrão regular, sempre canaliza o fluxo em direção ao centro. Mesmo a rodovia, né, a MT-343, que liga a outros municípios do estado, né, ela vem em direção ao centro histórico de Cáceres, né? Diferente da rodovia BR-70 que liga a Cuiabá, né? Ela vai se distanciando de Cáceres, mas as ruas locais e a rodovia estadual é em direção ao centro. Então é no centro de Cáceres onde se encontram a maior parte da riqueza que foi consolidada nos períodos de maior desenvolvimento econômico do município na virada do século XIX, século XX, início do século XX, né? No seu centro são mais de 40 imóveis tombados e em processo de tombamento, além das fazendas, né? Na periferia de Cáceres, né? Aqui a gente tem algumas imagens dos imóveis e da sua localização. Bom, o município de Cáceres, desde sua fundação como Vila Maria do Paraguai, em 1778, teve maior desenvolvimento entre meados do século XIX e XX. A questão mais significativa foi a sua localização às margens do rio Paraguai, o que permitia a sua comercialização tanto à região norte quanto à região sul, inclusive com outros países. Nesse período, a significativa produção agrícola decorrente das fazendas e do comércio permitiu que houvesse uma expansão urbana e qualidade na produção arquitetônica. O declínio econômico de Cáceres veio com o desenvolvimento de outras regiões de Mato Grosso. Mesmo com o desenvolvimento de rodovias facilitando o acesso a Cáceres a outras cidades e região do país. Além do Rio Paraguai, a arquitetura dos prédios históricos de Cáceres, do núcleo histórico e das fazendas, são a mais significativa referência da paisagem arquitetônica e urbana em Cáceres. Aqui são as principais referências desse trabalho. Obrigado.